Paz seja convosco. Amém. Louvamos a Deus por mais esse tempo na presença do Senhor. Pedrão, por gentileza. Estamos meditando dentro do Catecismo de Westminster. Agora, no segundo intervalo, nas perguntas 54 e 55. A pergunta 54 diz... Não diz Heloísa. A pergunta 54 diz outra coisa. A pergunta 54 diz: o que exige o terceiro mandamento? Como Deus, ele se apresenta de Senhor, ele não pede, ele ordena, ele exige. O que exige o terceiro mandamento? O terceiro mandamento exige o santo e reverente uso dos nomes Elohim, Adonai, e vai embora. Títulos, atributos, ordenanças, palavras e obras de Deus, tudo de uma maneira santa. Tudo que se refere a Deus é algo que quando a gente faz o discipulado, só o Carlos que não fez ainda. Hã? Olha o Carlos olhando. Então, só com o Carlos que nós não fizemos o discipulado ainda. Ele tá olhando, viu? Carlos. É você mesmo. Carlos 2. Esse é o Carlos Duales. Carlos Duales. E tudo indica que a noite o outro Carlos vai junto. É o Carlos 3. Tá? Tudo que nós fazemos, nós temos que fazer para a glória de Deus. E nós temos que olhar para os seus atributos e tudo aquilo que é ordenado para Ele com uma forma santa. O que é santo e reverente no uso do nome de Deus? O nome de Deus deve ser usado reverentemente no pensar, meditar, falar, em todas as ações do homem, sejam elas conscientes, sejam elas inconscientes. Nós temos que sempre lembrar que tanto as nossas ações ou reações, seja fazer ou simplesmente você estar na nossa mente, é algo que nós vamos falar bastante hoje à noite, em especial em relação à área sexual. Nem devemos pensar nessas situações, porque você traz uma contaminação do seu ser também. Salmos 29, 2. Exultai ao Senhor, glória devida ao seu nome. Uma frase como essa, ele vem falando sobre a condição de você dar a glória necessária ao nome do Senhor, um nome que ele é incomparável, um nome que não pode ser mensurado. Estava vendo hoje, eu nem completei de ver o vídeo, né? Em que ele falava assim: você sabe qual é a distância do céu e da terra? Pelo menos a primeira parte do videozinho lá, né? Começava com esse questionamento. E o cara que estava lá falava assim: não sei, deve ser alguma coisa entre o inferno e os céus. Deve ser alguma coisa muito grande e tal. Eu não vi o fim, entendeu? Mas quando nós pensamos na dimensão de Deus, um Deus que ele tem o universo como estrado dos seus pés, aonde ele se apoia. Qual a pergunta? Qual a pergunta? 54. Então, qual a pergunta? A primeira pergunta é: por que você não subiu no horário? Tava pegando a Helena. Tá. Deu um trabalho desgraçado pegar a Helena, né? Tá. O que exige o terceiro mandamento? O terceiro mandamento exige o santo e reverente uso dos nomes, títulos, atributos, ordenanças, palavras e obras de Deus. Salmos 29, 2. De novo. Mas tributai ao Senhor glória e força. Não, só o 2. Perdão. Tributai ao Senhor a glória devida ao seu nome. Lê o 1 primeiro de novo. Filhos de Deus, tributai ao Senhor glória e força. Como que nós podemos tributar um Deus que já tem tudo? Essa questão não é uma questão, lógico que tem, está escrito. Então, o que é tributar ao Senhor? É você glorificar ao Senhor, é você reconhecê-lo em todas as situações, reconhecer ao Senhor que Ele é aquele que merece toda a glória e é aquele que nos concede força. Glória devida ao seu nome, um nome que é incomparável. E aí a gente voltava falando assim:
Quando a gente imagina a figura de todo o universo sendo aonde você apoia os pés. Então, às vezes eu estou lá na minha mesa, eu estou descalço, aí eu tenho um tapetinho onde eu coloco os meus pés. O que é aquele tapetinho? Imagina Deus ter o universo como estrado. Você imagina a mesma proporção do seu pé em cima de um tapete. Você vai lá naquele tapete azul aí que já é grande, né? E você fica em pé nele. Imagina a proporção desse tapete em relação ao seu pé. É a mesma proporção, se possível fosse, do pé de Deus em relação ao tamanho do universo. É uma coisa que não é mensurável às nossas pessoas, nosso ser. Então ele veio falando que a gente tem que tributar ao Senhor a glória devida ao seu nome. Ou seja, nenhuma glorificação e exaltação vai ser pequena demais em relação ao nosso Deus. O objetivo primário do homem é glorificar a Deus. Glorificar a Deus. E gozá-lo eternamente. Para sempre, tá? O objetivo primário do homem é glorificar a Deus. E essa foi qual a pergunta do catecismo? A primeira. Porque é o mais importante. Qual é a finalidade? Qual é a motivação? Por que eu faço o que eu faço? Por que eu ajo desta maneira? Tá? Essa é a primeira pergunta do catecismo. E a reverência com relação ao nome de Deus se refere justamente a esse propósito. Como que eu posso glorificar a Deus se eu não o conheço? E se eu o conheço, por que não o glorifico? Todas as coisas foram criadas e são mantidas para a glória de Deus. 1 Timóteo 6,16. Costumou já, né, Ingrid? Acha mais fácil? Já. A gente precisa tocar de Bíblia, tá? Quando começa a achar fácil, tem que tocar de Bíblia. Viu? Tá levando isso. Vai pegar de estudo já vai aqui 3 vezes. Pega do Alice, que a dele tá novinha. Tá bem, onde tá no 6,16. Quem é? É o O único que possui imortalidade, que habita em luz inacessível, a quem homem algum jamais viu, nem é capaz de ver, a ele honra e poder eterno. Amém. Quem que está escrevendo aqui? Timóteo. Paulo. É quem? Timóteo era pastor de que igreja? Timóteo. Qual, Felipe? Éfeso. Tá? Timóteo era pastor da igreja de Éfeso. Qual o objetivo da carta de Efésio? De Timóteo? Instruir. Claro, sempre instruir. Mas ele estava o quê? Depressivo. Por quê? Os homens daquela igreja eram homens mais idosos, eram mais anciãos e não respeitavam a autoridade dele. Então o apóstolo Paulo está chamando a atenção dele, tentando levantar a moral dele. 1 Timóteo 6,16. Ele diz: o único, ele está falando da característica de Deus, está tentando trazer a condição de Timóteo, quem é o Deus dele. O único que possui imortalidade. O Highlander, lembra do Highlander? Tinha o filme do Highlander? Não, ele não, ele morria, tá? Que habita em luz inacessível, uma luz que não é possível de nós alcançarmos, a quem homem algum jamais viu, nem é capaz de ver. Você vai ver a Deus? Não. Nem homem é capaz de ver, a ele honra e poder eterno. Amém. Então ele vem trazendo essa condição de que nós temos que continuar glorificando e exaltando o nome do Senhor a todo o tempo todo. O terceiro mandamento não só pede, mas ele exige reverência no uso dos nomes, títulos, atributos, ordenanças, palavras e obras de Deus. Nós temos que ter respeito, não é medo. Aquele que é filho de Deus não tem medo de Deus, ele tem o que de Deus? Temor. O que é temor? É você... Obediência. É uma forma... Como é que você usou a primeira palavra, Vânia?
É um respeito de entrar na presença ou de agir daquela maneira com zelo. Eu vou fazer de uma maneira diferente. Não é para qualquer pessoa. Cadê a Maria? Está fazendo o que você poderia ter ajudado lá embaixo. Tá, juntar, arrumar as coisas, dar uma geral lá em cima. Ela deve estar limpando lá embaixo. É isso, Rô? Quando fica um monte de mulher lá embaixo, aí elas pedem para eu subir porque já fica um monte. Então, continue tentando, que uma hora você vai ter a oportunidade de ajudá-la. Amém. Terceiro, fez um voto, hein? Você sentiu, né? Diante das testemunhas. E eu ainda falei amém ainda, hein? O terceiro mandamento exige reverência no uso de nomes, títulos, atributos, ordenanças, palavras e obras de Deus. Como isso se processa na prática? Como que nós podemos agir de uma forma em que o nome de Deus é glorificado de uma forma prática? Colossenses capítulo 2, verso 9. Como que era o nome da igreja, onde é a igreja dos Colossenses? Qual que era o nome da cidade? Colossos. Qual capítulo? 2:9. Você já leu hoje, ô diácono? Não. Por quê? Você vai ler agora. 2:9. Porquanto nele habita corporalmente toda a plenitude. Em quem que habita corporalmente a plenitude da divindade? Jesus Cristo. Paulo vem falando exatamente sobre essa condição de que nós podemos fazer as coisas de forma prática, real, tomando sempre como referência quem? Cristo. Nós nunca vemos a Deus. Nós não conseguimos alcançar essa luz inacessível dele, mas nós podemos ver a Deus através de Cristo, da mesma maneira que Cristo, da mesma maneira que Deus olha para nós através de Cristo. É uma mão dupla. Eu vejo Deus através de Cristo, e Deus olha por nós através de Cristo. Se ele não olhasse através de Cristo, nós seríamos consumidos, tá? A única forma de reverenciar a Deus em todas as exigências é por meio de Cristo. E como que eu faço isso? Através da Palavra. o quê? Adoração? Obediência. Se eu tenho a condição de Cristo como meu exemplo, como a minha referência, e é através dele que eu glorifico a Deus, e ele é a própria palavra, a única forma de eu adorar a Deus é sendo obediente à palavra dele, através dos ensinamentos de Cristo, tá? Nada do que é feito por emoções ou experiência pode agradar a Deus. Por quê? Que a emoção não agrada a Deus, porque a emoção foge o Racional. E é irreverente normalmente. entendeu? A pessoa fala, estou apaixonado por não sei quem. O que é paixão? É um sentimento desmedido, não é uma coisa que você pesa nada. É o que muitos casais, a gente estava lá em Cavalcante e a gente via pessoas totalmente perdidas, totalmente sem estrutura, sem nada. Vê as pessoas lá, aquele monte de tatuagem para todo lado, e cabelão, e o cara lá de 30 e poucos anos pintando pedrinha, fazendo um negócio. Qual que é o futuro da pessoa? O que a pessoa ela vai ter no futuro? Nada. A pessoa acha que o movimento dela é só aquele, é só aquilo. Nada do que é feito por emoções ou experiência pode agradar a Deus. Você agir de uma maneira sem raciocinar, sem pensar, você está fazendo sem consciência. Você tem que pensar, eu vou fazer tal coisa. Então, o diácono veio, lançou uma imprecação em cima da Rayane. Eu rebati aquilo e ali ele fez um voto. Será que ele pensou se ele vai conseguir estar semana que vem aqui? Será que ele pensou se, por exemplo, o pai dele vai estar aqui, se a mãe dele vai viajar, se não sei o que, alguma coisa desse tipo? E se você não fez um voto sem pensar, fez uma forma do quê? Emocional. O voto dele foi sem pensar. Entendeu? Ele não sabe se ele vai estar aqui. Então se Deus permitir, semana que vem eu farei isso. A palavra de Deus é bem clara em relação a isso. Quando você vai fazer alguma coisa, se Deus
quiser, se Deus permitir. Eu não vou fazer porque eu não tenho gerência sobre a minha própria vida. Eu não sei o que vai acontecer. Nada do que é feito por emoções ou experiência pode agradar a Deus. O cristianismo é uma religião baseada na revelação. Por esse motivo é exigido do cristão o conhecimento e a aceitação absoluta do Evangelho de Jesus Cristo, ou seja, de todas as Escrituras Sagradas. Então, como o processo de ensino de Deus ele é relacional e revelacional, ou seja, conforme você vai lendo, ele vai se revelando, as Escrituras elas têm todo um contexto. Então, a gente lê o Novo Testamento, depois a gente cai para o Antigo, para você começar a entender que tudo fecha num pacote só. Não é uma coisa desassociada da outra. Eu tenho que entender que o processo de revelação da palavra de Deus, ele é sequencial. Sem o conhecimento bíblico não existe voto ou juramento que possa agradar a Deus. Oséias 6,6. Sem ler, sem abrir. O povo... Tá. Então nós não temos conhecimento. O que nós fazemos? Nós fazemos votos de uma forma tola. E Deus não se agrada disso. Porque Ele sabe que você não fez fazendo toda a medição do que é de dificuldade e dor, que você vai ter que passar para cumprir aquilo. É agradável a Deus você fazer um voto e um juramento a Ele. Mas não é agradável você fazer de uma forma emotiva e sem raciocínio. Nenhum juramento ou voto feito sob coação terá validade ou efeito legal. O que é um voto feito sob coação? O que é coação? Quando você influencia a pessoa. Influencia, força. Se você não fizer isso, você morre. Pressiona. Entendeu? Cristianismo não é pressão. E a gente tem que entender que as crianças, elas começam, conforme elas vão crescendo, cada vez mais elas vão perdendo, a gente vai perdendo essa autoridade, digamos assim, de influenciá-las. É uma curva ascendente. Enquanto é pequena, por isso que eu falo, enquanto a criança é pequena, você tem como influenciar. Conforme ela vai ficando maior, você vai perdendo esse domínio. Então, eu não posso chegar com a minha filha de 18 anos e falar assim para ela: você vai para a igreja hoje. Você tem que ir, senão eu corto a sua comida. Você não vai ter, não tem mais celular. Não é por aí. Porque conforme a criança ela vai crescendo, ela tem que ser conscientizada a oferecer a Deus uma adoração racional. É claro que Júlia, Helena, Heloísa, Manu não tem isso. Por isso que a gente precisa fazer o quê? Forçar. Você força, você vai criar um hábito naquela criança de tal maneira que ela vai entender. Na igreja não é o dia de brincar, não é o dia de você ficar fazendo brinquedo, brincando, fazendo nada. É você prestar atenção nas escrituras. Não vai sequer. Não vai sequer. Ah, não quer ir hoje. Não tem isso. De 12 anos, 13 anos, 15 anos. Vai porque eu estou mandando. Conforme vai passando essa idade, acontece que a criança ela vai começando a tomar a rédea, até para que ela possa assumir o controle da vida dela depois dos 8, 20 anos. A gente continua forçando, continua falando, mas a pessoa que decide. Nenhum juramento ou voto falso feito sob coação terá validade ou efeito legal, inclusive no meio jurídico. Mas um cristão não deve prestar falsos juramentos em nenhuma condição. Haverá momentos que ou você nega a Deus ou morre. Antes na igreja perseguido, isso é claro lá. Se hoje alguém falar para você, ou você aceita o Mamon, ou você aceita o Oxum, não sei das quantas lá, ou você não vai ter comida para comer, o que você faz? Pastor, eu nego, eu não aceito. Será que não aceita? Nós temos, depende do nosso cristianismo, do grau de consciência que nós temos no nosso coração. E isso é o que eu falo, volto a dizer. As nossas crianças têm que aprender isso porque elas vão passar por isso. Ou você ensina isso, ou essa criança ela vai se perder no futuro. O juramento deve ser prestado conforme o sentido claro e óbvio das palavras, sem subentendidos, e com referência à coisa não pecaminosa, e obriga o cumprimento mesmo com prejuízo de quem jura, ainda que tenha feito hereges ou infiéis. Eu vou lá e faço um voto, um acordo com o André. Eu faço: André, eu quero fazer um acordo com você. Eu pego um dinheiro com você e eu vou pagar tal dia, eu vou fazer tal coisa. A minha obrigação é cumprir. Poxa, mas aquilo ali foi um mau negócio que eu fiz com o André. Não, eu vou voltar atrás. Negativo. Está errado.
Eu não posso voltar atrás da minha palavra, porque eu dei a minha palavra. Se eu posso expor o meu problema e esperar que ele mude o comportamento e ele aceite, mas eu não posso exigir. E a gente vê muito isso com compromisso, com voto, com pagamento, com carnê. Você está fazendo um compromisso de uma compra. Vou comprar um celular, vou parcelar em 10 vezes. Eu estou fazendo um compromisso com a loja, o quê? Vai pagar em 10 vezes. O Nicolas, ele deu uma baixada assim. Eu não sabia se ele estava concordando comigo ou se ele estava... Jeremias 4:2. Quantos votos eu fiz contigo? 4:2. Não é 42 não. Deixa o diácono ler, vai. Se jurareis pela vida do Senhor em verdade, em juízo e em justiça, então neles serão benditas as nações e neles se glorificarão. Se vocês viverem conforme as Escrituras Sagradas, a palavra de Deus ela vai se cumprir e você vai ser considerado bendito diante de Deus. Votos. O voto é da mesma natureza que o juramento, deve ser feito com o mesmo cuidado religioso e cumprido com igual fidelidade. Cuidado com os votos que você faz. Eu prometo ao Senhor que eu vou ler um capítulo por dia. Aí você não lê, quando chega no fim da semana você lê 7. Deus recebe? Não. Você fez o voto do quê? Pela misericórdia diz assim. Não recebe. Não é questão de misericórdia. Você, por isso que quando eu faço voto, eu faço por escrito. Escrevo, eu, Paulo César Ribeiro, RG tal, CP, eu coloco, coloco, porque toda vez que eu pensar em fraudar aquilo, eu coloquei já as normas naquilo ali, e eu me comprometo a não atrasar, a fazer certo, eu que fiz o voto, eu não pedi. Por isso que votos tem que ter início e fim. Eu não posso deixar não uma procuração de plenos poderes com prazo indeterminado. Não, você tem que definir, o meu prazo é esse. Olha, Deus tem essas possibilidades, entendeu? Olha, se acontecer isso, pode ser que eu faça isso, mas você tem que deixar normatizado, é o voto que você está fazendo. Levítico 19:12. Agora. 11:12. Levíticos 19, versos 11 e 12. Não furtareis, nem mentireis, nem usareis de falsidade, cada um com o seu próximo, nem jurareis falso pelo meu nome, pois profanareis o nome do vosso Deus. Eu sou o Senhor. Eu que estou mandando. Ele coloca a condição de você roubar junto com a situação de você fazer um voto e não cumprir. E ele finaliza falando, eu sou o Senhor. Você fez voto comigo, você cumpre. Pergunta 55. O que proíbe o terceiro mandamento? O terceiro mandamento proíbe toda profanação ou abuso das coisas por meio das quais Deus se faz conhecer. Como que nós profanamos quando nós usamos de uma maneira errada aquilo para o qual ela foi designada? Aquilo é designado para uma coisa e uso para outra. Eu uso com irreverência, eu não uso com cuidado. Quando você escova o dente com a torneira aberta, o que você está fazendo? Um recurso cultural, um recurso que que acaba, fugiu a palavra? Limitado. Não é limitado. Também não, mas vai, limitado, tá? É um recurso que ele não se renova, não é renovável, que é disposto a você, que a grande maioria da população não tem. Aí você faz aquilo com irreverência. Você está escovando o dente com a torneira aberta, a água está caindo ali, ó, você está jogando o dinheiro fora, o recurso que Deus te deu.
para você pagar a água. A água que ela tem um... Volta. A água que ela é escassa, que ela não é um recurso renovável, você está jogando fora. Eu tenho um recurso financeiro que Deus ele me deu e eu uso de maneira irreverente, eu uso de qualquer maneira. Mesma coisa. Eu estou desonrando algo que o próprio Deus me deu. Não se pode usar o nome de Deus de forma ignorante, vã, irreverente, irresponsável, profana ou religiosa, mística, em que eu invento que Deus falou, que Deus viu, que não sei o que, cuidado com isso. Ou ainda com intenção diferente de ser para glorificar o Senhor. As pessoas usam isso, fazem muito. A igreja é um dos lugares que mais se faz isso. Você ensina as pessoas a serem contrárias à ordenança do Senhor. Porque eu ensino e mostro para vocês como que você não deve seguir. Há muitos pastores que eles são exemplos de como não ser um bom cristão. Dessa forma, pregar um Deus que não é o Deus bíblico é profanação e abuso dessas coisas pelas quais Deus se faz conhecido. Eu quero falar de Deus e não conheço. E eu falo o que eu acho. Eu estou profanando o nome de Deus. Não importa se você é ignorante no assunto ou não é ignorante. Você agir de uma maneira errada, você está fazendo exatamente cometendo esse pecado. Demanda você conhecer, estudar e buscar cada vez mais. Não quer dizer que você não pode fazer nada sem estudar. Quer dizer que você tem que, enquanto você faz, você tem que buscar o aprimoramento das suas capacidades. Deus ele chama aquelas pessoas, não os desocupados, ele chama aqueles que estão trabalhando, aqueles que estão fazendo alguma coisa. Você começa o seu trabalho, você começa o seu labor e você vai buscando a capacitação para fazer aquilo. Marcos 12, 24. Respondeu-lhes Jesus: não provém o vosso erro de não conhecerdes as Escrituras, nem o poder de Deus? Jesus Cristo está fazendo uma referência a que texto do Antigo Testamento? Lemos agora. Oséias 6,6. Não provém o vosso erro do não conhecimento das Escrituras, mas esse erro continua sendo pecado? Continua sendo pecado. Ah, mas eu não sabia. Faz diferença? Mas continua sendo pecado. Continua sendo pecado, tá? Uma dessas pregações irreverentes mais comuns é afirmar que Deus deseja salvar toda a humanidade. Eu falar que Deus vai salvar todo mundo é uma mentira. Deus ele não vai salvar, e o título para isso é universalismo. Além de Deus salvar todo mundo, ele ainda precisa da ajuda do homem. Não é o Deus das Escrituras. Se Deus ele precisa de alguém para se salvar, ele não é soberano. Se você está falando de um Deus que não é soberano, ele não é o Deus da Bíblia. E se você está fazendo isso, isso é uma profanação do nome dele. Você pega um atributo dele de soberania e você fala, ele é soberano, mas só parcialmente. Não é todo não. Salmos capítulo 7, verso 11. Deus é justo juiz, Deus que sente indignação todos os dias. Por que ele sente indignação todos os dias? Porque você sabe que está errado, eu sei que eu estou errado e que eu continuo fazendo do mesmo jeito. Fica indignado. Sabe quando você olha para uma pessoa que você fala, eu já falei 10 vezes, a pessoa continua fazendo a mesma coisa? Outra forma bastante comum de desonrar o nome de Deus é abominar a doutrina do inferno. Pessoas não falam do inferno, o inferno não existe. Quem criou o inferno foi Deus. É o local onde vai ter o juízo de todas as coisas. O inferno ele é real. E quem vai controlar o inferno não é o diabo, é Deus. É Deus que tem o domínio do inferno. Quem vai não, quem controla. Controla. Quem controla o inferno é Deus. Quem controla o inferno é Deus. Quando ele dá aquele bico e dá aquele chute na porta do inferno e toma a chave do inferno e da morte, entendeu? O inferno foi criado por Deus, assim como o céu.
para a manifestação do que? Através da sua? Sobre os ímpios. Está amarrado. É profano manifestar desagrado com a existência do inferno. Foi o próprio Deus que criou. Eu pessoalmente me senti desagradado em relação às muriçocas, mas quem criou foi Deus. Qual a proposta? Eu não sei. Entendeu? Marcos 10, 28. Então Pedro começou a dizer: eis que nós tudo deixamos e te seguimos. Não é esse versículo não, é outra coisa. Espera aí. Não é outra referência, está errado. É profano você manifestar desagrado contra a criação de qualquer coisa de Deus. Em tudo dai graças. Quando nós passamos por outras dificuldades, qualquer situação que seja, nós temos que buscar, mesmo no meio da dor, reconhecer a figura divina de Deus para que nós possamos então glorificar a ação dele sobre todas as coisas. Amém? Amém. Senhor, em nome de Jesus, louvamos o Teu nome, agradecemos pelo Teu cuidado e pelo Teu amor. Queremos pedir para que o Senhor nos oriente, nos guie, nos abençoe, fale conosco, nos dê direção. Oramos em nome de Jesus. Amém.